Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube, né? E hoje nós vamos receber uma convidada para conversar com a gente no nosso evento do Laboratório de Aplicações Pedagógicas Interdisciplinares, né? O Debates Educacionais. Eu sou a professora Vanessa Huckstatter, coordenadora do laboratório, né? E eu vou só pedir, né, pro pessoal que já está aí, já estão dando bom dia, estão me ouvindo bem, pessoal? É a primeira vez que eu faço essa transmissão pelo StreamYard, então gostaria que vocês dessem um retorno, o pessoal já está dando bom dia, então estão escutando, né? O Debates Educacionais está em sua terceira edição, né? Em 2018 fizemos debate sobre escola sem partido. No ano de 2019 fizemos um debate sobre gênero e sexualidade na educação básica. E hoje estamos aqui para discutir, nesse contexto de pandemia e negacionismo, né, a possibilidade, a partir de uma teoria contra-hegemônica, emancipatória, que é a pedagogia histórico-crítica. Tá? Então, nós vamos receber, para falar aqui com a gente, a professora Júlia Malanchen, que é professora lá da UniOeste, e acabei de conversar um pouquinho com ela aqui antes e descobrir que já foi professora aqui também da UEMP, não é, Júlia? Bom dia para você. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar conosco. Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade de estar conversando com o pessoal não só aí do Norte Pioneiro, né, mas com as lives a gente acaba tendo uma participação, às vezes, né, nacional, de pessoas de outros lugares. Então, é um canal, né, uma maneira de a gente se manter articulado e conversando com as pessoas nesse momento que tem sido tão difícil, não só para a gente, que está levando realmente a sério o isolamento social, mas para as pessoas que estão enfrentando questões aí no cotidiano mesmo, dificuldades, né, em relação à sobrevivência, à saúde, à segurança no seu cotidiano. E sim, já fui professora na UEMP, tive o prazer, o meu primeiro trabalho como professora efetiva na universidade foi no campus de Cornélio Procópio, entre 2019 e 2011. Então, eu tenho um pezinho aí na UEMP, tenho boas lembranças, muitos amigos, e conheci um pouco a região aí do Norte Pioneiro. Ah, que legal, Júlia, é muito bom ter você aqui com a gente, né, nesse espaço, como você disse, né, que é possível nesse momento para nos mantermos em segurança, né, e abrirmos para o debate ampliado, né, depois fica disponível também, né, por uma questão de organização, de tempo, né, as pessoas podem acompanhar depois. Então, esse formato emergencial, ele nos ajuda, né, e também a receber colegas de diferentes lugares, né, de diferentes universidades para conversar, né. Eu vou apresentar aqui o currículo, né, da professora Júlia, resumido, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais o trabalho dela. A professora Júlia Malanchen, ela é doutora em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara, 2014. Ela tem um estágio de pós-doutorado em Educação e Currículo no Institute of Education da University College London, em Londres, no Reino Unido, entre 2017 e 2018. Possui graduação em Pedagogia pela UniOeste, Cascavel, é mestre em Educação pela Federal de Santa Catarina, UFSC, na linha de Educação, História e Política. E atualmente é professora adjunta do Centro de Educação, Letras e Saúde e no Programa de Pós-Graduação em Ensino da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, Paraná. Membro do grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação da Unesp Araraquara e do grupo de estudos e pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, que é o GT da região oeste do Paraná do STED-BR, né, o STED-OPR, na UniOeste.
Ela tem experiência na área de educação, como professora e coordenadora pedagógica na educação básica, e entre os anos de 2006 e 2008 coordenou o processo de elaboração do currículo para a rede municipal de ensino de Cascavel, e tem desenvolvido projetos de pesquisa, extensão e formação continuada, com a temática das políticas educacionais da pedagogia histórico-crítica. Publicou artigos e livros sobre políticas nacionais de formação de professores, políticas curriculares, currículo escolar, teoria do currículo e teorias pedagógicas, incluindo a pedagogia histórico-crítica. Ela lançou recentemente alguns livros, entre eles Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica em 2016, Políticas Nacionais de Formação de Professores à Distância, uma análise crítica em 2015, e contribuiu também na organização de outros 2 livros, o Pedagogia Histórico-Crítica, Educação e Revolução, 100 anos da Revolução Russa, 2017, e o Trabalho Pedagógico nas Disciplinas Escolares, Contribuições, a partir dos Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, 2016. Então, como a gente pode ver, né, para falar com a gente sobre a pedagogia histórico-crítica e sobre esse momento, né, da pandemia e de negacionismo, nós recebemos, então, com muita satisfação a professora Júlia. Júlia, a palavra está com você. Então, Vanessa, como eu falei antes, né, só tenho a agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando com as pessoas que estão assistindo, que se inscreveram, as pessoas que estão entrando aí no canal. E é um momento, né, muito grave que a gente está passando no nosso país. Muitas vezes nós, assim, próximo da gente, não tem tantas pessoas que a gente observe diretamente, mas temos a compreensão, né, da objetividade da problemática da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. E o problema do negacionismo, né, que envolve muitas questões que agravam a questão da pandemia. Então, é uma oportunidade de estar conversando aqui com vocês, não só para refletir questões que acabam sendo resultado desse momento, né, que estamos vivendo, e o momento de a gente também estar socializando questões que, no meu caso, eu venho estudando desde a minha graduação, né, desde a pedagogia, que envolve a pedagogia histórico-crítica. Como a Vanessa falou, hoje eu estou na universidade, mas a minha, vamos dizer assim, a maior parte da minha vida profissional até o momento ainda, né, foi na educação básica, como professora dos anos iniciais, como coordenadora pedagógica de escola, e eu finalizei, né, minha carreira ali na educação básica dentro da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, ajudando, né, contribuindo ali na coordenação da elaboração do currículo para a rede pública de Cascavel, que envolveu a elaboração da educação infantil, anos iniciais, EJA, e tudo isso perpassado pela educação especial. Então, foi um grande estudo que a gente fez naquela época, tendo como assessor o professor Newton Duarte, que aprofundamos, né, questões em relação à psicologia histórico-cultural, ao materialismo histórico-dialético e à pedagogia histórico-crítica. E daí se desenvolveu a minha pesquisa de doutorado, e que eu sigo hoje, né, fiz, como você colocou aí, o pós-doutorado no Reino Unido, em Londres, com o professor Mike Young, também aprofundando questões em relação à sociologia do currículo, do conhecimento, currículo e conhecimento. Então, eu vou, como eu comentei com a Vanessa, com a professora Vanessa, eu vou compartilhar com vocês alguns slides. No final, eu tenho as referências dos slides e algumas sugestões de textos para quem, né, quiser depois aprofundar a leitura, fazer a continuação dos estudos ou o aprofundamento de alguns entendimentos. Então, pautado no... Deixa só eu vou ter que fechar aqui vocês para eu abrir aqui, tá? Voltando. Muito bem. A partir da temática que a professora Vanessa me sugeriu e que eu concordei, pedagogia histórico-crítica em tempos de pandemia e negacionismo,
eu tentei inicialmente trazer algumas questões para a gente entender o que é esse negacionismo, né? De onde vem esse termo e o que influencia esse termo. Então, a minha fala vai estar organizada da seguinte forma. Primeiro, a gente entendendo o que significa esse termo negacionismo, né? As pessoas falam negacionismo, obscurantismo, a negação da ciência, a negação da razão, mas o que representa isso? Depois os fundamentos, né, filosóficos, sociais, econômicos, que se resultaram nesse pensamento do negacionismo, e no final eu concluo com sugestões, com posições contra-hegemônicas da pedagogia histórico-crítica, para a gente contra-argumentar, para a gente combater, para a gente resistir esse negacionismo, tá? Então, eu começo com uma epígrafe aqui do professor Florestan Fernandes, uma coisa bastante importante para a gente pensar, né? Porque quando a gente fala de pedagogia histórico-crítica, a gente está falando de uma pedagogia marxista, tá? Então, a gente também não pode deixar de pensar nisso. A gente não está falando de uma pedagogia simplesmente humanista, simplesmente contra-hegemônica, revolucionária, que a gente está falando de uma pedagogia na qual um dos primeiros pensadores, o professor Demerval Saviani, foi buscar fundamentos no pensamento, né, nos pressupostos ali de Marx, de Engels, de Lenin, de Makarenko, de Pistrak, de Snyders, enfim, de Gramsci. Então, não tem como você pensar a pedagogia histórico-crítica separada dos pressupostos marxianos e marxistas. Tá? Então, às vezes, algumas pessoas tentam falar, não, mas eu vou usar a pedagogia histórico-crítica, mas eu não quero falar de Marx. Não existe essa possibilidade. Se você fizer isso, você não está trabalhando com a pedagogia histórico-crítica. Você está trabalhando com um esboço, com algo eclético, mas que não representa realmente os princípios e o cerne da pedagogia histórico-crítica. Então, quando a gente fala de pedagogia histórico-crítica, estamos pensando numa pedagogia contra-hegemônica e, portanto, revolucionária. E, como está escrito aqui, o que o professor Florestan Fernandes fala, analisando o nosso contexto, né, falou, na verdade, que continua muito atual, em relação ao nosso contexto do Brasil. Então, feita a revolução nas escolas, o povo fará nas ruas, embora essa vinculação não seja necessária. Na China, em Cuba, na Rússia, sem passar pela escola, o povo fez a revolução nas ruas. Mas em um país como o Brasil, é necessário criar um mínimo de espírito crítico generalizado, cidadania universal e desejo coletivo de mudança radical, para se ter a utopia de construir uma sociedade nova, que poderá terminar no socialismo reformista ou no socialismo revolucionário. Eu prefiro a última alternativa. Quer dizer, nós não queremos fazer essa vinculação direta de escola e revolução, essa compreensão romântica, que a escola tem a chave mágica para todas as mudanças, mas entendemos, como o professor Florestan Fernandes deixou escrito, que é necessário essa formação, essa produção de um espírito crítico generalizado que nós não temos no nosso país, infelizmente. Não significa que em outros países isso esteja muito desenvolvido, mas, principalmente no Brasil, falando do país onde vivemos, a gente percebe cada vez mais uma influência muito grande, né, do setor mais religioso, com questões mais místicas, e de um pensamento de direita, um pensamento bastante discriminador, né, em vários aspectos, e que acaba, então, aprofundando desigualdades sociais que existem em países como o nosso, que pertence à América Latina e que pertence a países aí periféricos, tá? Então, só para a gente pensar que no caso do Brasil é muito importante uma pedagogia revolucionária dentro das escolas, e nós entendemos que a pedagogia histórico-crítica cumpre esse papel. Então, o que representa o negacionismo? Então, quando as pessoas estão falando, estamos em tempos de negacionismo, estamos em tempos obscuros, estamos
em tempos que estamos regredindo, né? Regredindo à Idade Média, a Idade das Trevas, tempos escuros, enfim, quem entende um pouco mais o que está acontecendo de forma muito clara, verifica que realmente estamos voltando a 4, 5 séculos atrás, em termos de discussões, em termos de debates, em termos de compreensões, né? Então, aqui eu peguei uma definição bem rápida, tá? Não é uma definição filosófica mais aprofundada, mas só para a gente começar a entender o que representa isso no contexto que estamos vivendo atual, mas que é um projeto que já vem acontecendo há décadas no Brasil e de alguma... e como assim, a gente sempre fala, né? Em países mais desenvolvidos, isso não aparece tanto, porque eles têm outra estrutura, né? Outra estrutura de segurança, de saúde, de educação, enfim, de condições de vida, né? Continua sendo uma sociedade capitalista, mas com uma condição mais desenvolvida de vida para os trabalhadores. E nos países periféricos, como o nosso, isso fica um pouco mais cruel, né? Isso fica um tanto mais, assim, realmente aprofundando questões de segurança, de dificuldades, né, na segurança, na saúde, na educação e em tudo mais que a gente necessita para desenvolver enquanto ser humano. Então, coloca aqui, né, o que é esse negacionismo de forma bem rápida? É a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Então, é algo que, no final, existe, né, várias comprovações empíricas de que existe, de que é verdade, mas eu me nego a acreditar, eu me nego a entender, eu me nego a racionalizar de forma racional mesmo aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vendo. E dentro da ciência, o negacionismo ele é definido como uma rejeição de conceitos básicos, quer dizer, são conceitos já comprovados historicamente, são incontestáveis empiricamente, inclusive, mas as pessoas fazem questão de se ancorar em algumas percepções mais místicas, mais do senso comum, da sabedoria popular, sem nenhuma comprovação. Então, é uma forma de negar a realidade, porque aquilo não é confortável, porque ela não quer acreditar, porque aquilo não representa aquilo que ela quer. Então, ela cria uma outra explicação e nega o que realmente é verificável, tá? Nós temos aí alguns exemplos de negacionismos por áreas, inclusive, né? A questão do negacionismo climático é algo que tem acontecido de forma muito profunda, a gente tem observado nos últimos tempos, mas também, tudo que eu estou falando aqui não é algo que aconteceu agora, em 2020, 2019, 2018, 2017. É um projeto, é um processo, e que a gente tem visto agora de forma muito clara, mas é um projeto e que tem sido produzido aí há algum tempo. Então, negacionismo climático, né, não temos problemas de clima, não existe problemas climáticos, não existe o efeito da camada de ozônio, não existe problema com queimadas, não existe problemas com a questão do aquecimento global. Então, uma negação daquilo que nós estamos sentindo, inclusive, né, empiricamente, mas o capital, né, através dos seus representantes, acaba criando uma nuvem aí de ilusões, e nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos estar atentos e conhecendo e entendendo isso para a gente evitar que coisas mais problemáticas aconteçam. Porque assim como a pandemia, em qualquer momento, qualquer problema com o clima, com a questão da saúde, com a questão da alimentação, quem sempre vai ter problemas maiores, quem vai sofrer as maiores consequências, sempre serão as pessoas da classe trabalhadora. Não sejamos inocentes. O clima vai atingir a todos. O que a gente está... num certo momento, sim, mas em primeira etapa, quem tem a condição financeira para estar buscando algumas alternativas vai usar isso. Então, quem vai sofrer o primeiro impacto sempre vai ser a classe trabalhadora. O negacionismo da evolução, não, o ser humano já chegou no planeta no formato que nós somos, né? Não teve uma evolução
Se nega todas os registros históricos de esqueletos, né, que foram analisados, todos os estudos que Darwin fez, que tem comprovações empíricas. Então, é um negacionismo de algo que não tem como ser negado. Você nega pela sua vontade de negar e por toda uma teoria negacionista que vem sendo produzida em cima do nada, né? Negacionismo do Holocausto, que é algo muito sério, inclusive. Agora, o negacionismo do Covid, né? O negacionismo da AIDS. Então, dentro da filosofia da ciência, se trabalha com a filosofia do pragmatismo, que é a prática pela prática, o obscurantismo. Aqui, o Flat Earth Society na verdade, a teoria da Terra plana, né? Que existe um grande número ainda defendendo isso, com todas as comprovações que a gente já tem de que a Terra é redonda. E no Brasil, né, e em outros países, existem outros formatos de negacionismo. Eu coloquei aqui o negacionismo da ditadura, com censura, com perseguições, mortes e torturas. Então, nós temos diferentes maneiras de se comprovar isso, por fotos, por documentos escritos, por depoimentos, e as pessoas ainda, algumas, né, continuam negando que isso existiu e que existiu nesse formato violento, que a ditadura é violenta, né? Aí eu coloquei algo para a gente pensar exatamente o Covid, né? A questão aí que nós estamos hoje com aproximadamente 135 mil pessoas que morreram com o vírus do Covid-19, registrado, porque a gente nunca sabe quantos morreram sem registro, sem exames, sem comprovações de que foi por Covid. E a maneira que isso foi tratado no Brasil, no início, né, de como a pandemia começou aqui, foi uma maneira negacionista, né, de negar que algo que é inevitável, a disseminação de um vírus, quanto mais pessoas, né, aglomeradas, quanto mais pessoas convivendo e estando aí nas ruas, nos ônibus, nas escolas, nas igrejas, enfim, em qualquer lugar que possa aglomerar pessoas. Então, a Charge aqui traz isso para a gente pensar, vocês devem lembrar de onde vem a inspiração, né? Tem certeza de que podemos sair? Tenho, fica tranquilo, é só um tamanduazinho. Vocês devem lembrar, né, de onde que veio isso. Então, o negacionismo do tamanho do problema, né, o negacionismo do problema que a gente vai enfrentar, faz com que a gente acabe ficando nessa situação que, no mínimo, aproximadamente 135 mil pessoas morreram. E essas 135 mil pessoas têm familiares, né, que ficaram, têm familiares que dependiam, não só emocionalmente, financeiramente, enfim, toda uma estrutura que perdeu alguém devido a esse negacionismo no nosso país. Aqui nesse slide eu coloco várias questões que vêm com a questão do negacionismo, né? E colocando uma definição ali embaixo: negacionismo, quando os fatos são rejeitados, de fato, algo comprovado, algo empiricamente verificável, algo empiricamente sentido, né? Algo empiricamente visualizado, quer dizer, não é uma evidência, não é algo que eu acho, não é algo que eu penso, é algo comprovado, ou historicamente ou cientificamente. Então, acaba que se criando algumas expressões, algumas negações, e que nós, enquanto alunos, enquanto professores, enquanto pessoas que tiveram e que continuam tendo acesso a um conhecimento mais elaborado, precisamos combater, precisamos contra-argumentar. E o que combate isso? O que contra-argumenta isso? É o conhecimento sistematizado, o conhecimento científico, filosófico e artístico na sua forma mais elaborada. Não é o senso comum, não é a sabedoria popular, é a cientificidade e a historicidade, tá? Então, por exemplo, uma expressão que tem aqui: o tabaco não faz mal. Como assim o cigarro não faz mal? Né? É comprovado historicamente, né? Cientificamente,
enfim, por que tem aqueles avisos, inclusive, nas embalagens? A Terra é plana, quer dizer, desde do século XIII, XIV, com Galileu Galilei, com Giordano Bruno e com todos aqueles outros que foram, né, acumulando conhecimentos e foram aprofundando a compreensão, nós já temos elementos para entender que a Terra é redonda. E hoje, com toda a tecnologia de satélites, de máquinas fotográficas digitais, de filmagens, não tem como negar o óbvio, né? E a gente ainda tem que ficar voltando a algo que há 4, 5 séculos, né, atrás já tínhamos alguma explicação. O homem não evoluiu, a ida à Lua é um embuste, não existem alterações climáticas, genética é uma ciência burguesa, o Holocausto nunca aconteceu, as vacinas causam autismo, né? Então, assim, a gente acaba ficando num ceticismo, num relativismo de conhecimento e de compreensão de fatos que nos faz ficar perdidos, né? Mas a gente não pode ficar perdido. A gente tem que se agarrar naquilo que historicamente tem sido produzido enquanto conhecimento, enquanto confirmação, enquanto a grande, né, comprovação, e continuar defendendo aquilo que nós entendemos que é necessário defender, né? Que é a ciência, que é a filosofia e que é a arte na sua forma mais desenvolvida. Aqui tem uma outra charge, justamente para trabalhar essa questão do clima, né? Então, independência, né, o que a gente pode, enquanto tecnologia, enquanto progresso, enquanto evolução da ciência, desenvolver no planeta? Independência energética, preservação das florestas, sustentabilidade, economia verde, cidades habitáveis, recursos renováveis, água limpa, ar puro, crianças saudáveis, etc, etc, etc. A gente tem condição, com tudo que a ciência já desenvolveu, com tudo que a gente já compreendeu, com toda a produção que a gente tem condição de ter um planeta sustentável, de ter um planeta saudável, de ter um planeta que realmente possibilite uma vida saudável para todos. Mas aí nós vemos, né, temos aí essas compreensões e algumas que vão realmente na falácia do discurso e algumas é dos próprios representantes do capital, porque o capital, ele só tem como objetivo o lucro, o acúmulo. A vida não interessa. E a gente percebe isso muito claramente agora na pandemia, né? O que era importante? É a vida ou a economia? É a economia. Mas mesmo, inclusive, uma interpretação burra, né? Porque quanto mais a gente tivesse tido cuidados no início da pandemia, antes a gente poderia estar saindo desse isolamento, né? Com todos os cuidados, é claro, com todas as necessidades de realmente segurança e sanitária e tudo mais. Porém, pelo negacionismo, né? Pela falta de empatia, pela insensibilidade de quem está governando o país no momento, a gente está prolongando 6 meses. Né? Então, qual país demorou tanto tempo assim? Claro, deve ter outros aí também, o Brasil não é o único com um governo extremamente fascista e com uma compreensão totalmente, né, de negacionismo das coisas. Mas, inclusive, para a própria economia, a atitude do negacionismo no final é equivocada, né? E a gente observa isso aí. E aí, então, aqui a frase que a pessoa fala, né? E se for tudo uma grande farsa? E criarmos um mundo melhor para nada? Olha, né? A perspectiva, né? A percepção, quer dizer, para que a gente vai criar um mundo melhor se tudo isso é uma farsa? Quer dizer, a vida precisa ser prioridade. A vida, o bem-estar, a segurança, a saúde, nossa e das novas gerações. Mas isso não é colocado como prioridade. Aqui, só para a gente ir fechando, né? Pelo menos na época da ditadura militar não tinha opção. Quer dizer, é uma falta profunda de conhecimento. Né?
porque se a gente for levantar todos os dados que nós já temos aí, estudar isso, ler isso, a gente vai ver o tamanho da dívida que foi, né, iniciada, aprofundada durante a ditadura militar, e os grandes desfalques, as questões de corrupção que existiram nessa época. Né? Então, a própria questão da dívida externa, como eu falei, e a própria questão de como terminou a ditadura militar no nosso país, com a inflação a mais de 300%. Então, quem comenta algo assim hoje, ou quer nos lubridiar, ou realmente não tem o conhecimento do que aconteceu no período da ditadura. E aqui, só para a gente não esquecer, né, os macaquinhos aí que nos trazem realmente uma compreensão do que significa esse negacionismo de forma mais, em formas de desenhos, né? A Terra é plana, vacinas causam doenças, o aquecimento global é uma farsa, a evolução é uma mentira. Tá, então, de onde que vem tudo isso? De onde vem essa negação de tudo, esse relativismo, esse ceticismo, né, tão intenso? Como eu falei ali no início, isso é um projeto, né? É um projeto de sociedade, de educação e de ser humano, quer dizer, uma sociedade alienada, uma sociedade que pede para o algoz vir tomar o poder, né? Queremos uma ditadura, isso é pedir para o algoz vir fazer coisas que vão, né, prejudicar essas pessoas, prejudicar essa população. Então, é um nível de compreensão equivocada, irracional, que acaba sendo formado a partir dessa educação, dessa maneira que o projeto que tem essas intenções é encaminhado. Uma escola, né, um currículo, uma formação de professores e de novas gerações esvaziado de conteúdos científicos e artísticos e filosóficos na sua forma mais desenvolvida. Aonde que isso está atrelado, né? Claro que nós sabemos, enquanto marxistas, que a luta de classes é constante. A nossa sociedade é dividida em duas classes, classe dominante e classe trabalhadora, e a tensão dessa luta de classes é histórica. Então, não tivemos uma tomada de todo o planeta por uma ideologia socialista. Nós tivemos algumas experiências na Rússia, que depois se tornou a União Soviética, de forma mais ampla e por algum tempo. Cuba, que é uma ilha e, né, acaba tendo uma experiência socialista, não consegue chegar ao comunismo, mas é uma experiência socialista. E a China, que de algum modo tem algumas questões, mas não chega a ser uma grande representação de um socialismo e de um comunismo, como Marx colocou, e Lenin, e assim por diante. Mas tem alguns elementos ali, tá? Então, essa constante luta de classes, ela faz com que, em alguns momentos, a gente avance enquanto classe trabalhadora, e em alguns momentos a gente recue. E nós tivemos aí, isso depende justamente da tensão e da pressão que a gente sofre. Então, pensando nos últimos tempos, na década de 20, de 30, de 40, de 50, todos os movimentos que tiveram ali revolucionários, de embate, de população, de classe trabalhadora ir para a rua, a gente conseguiu muitas coisas, né? A própria CLT, o voto das mulheres, enfim, na época de Getúlio Vargas, ali que tivemos Jango e tudo mais, a gente teve embates enquanto classe trabalhadora, avançamos em muitos aspectos, tá? E aí veio a ditadura para dar uma segurada nisso. Também teve pressão durante a ditadura, que se abriu aí na década de 80. E a gente começou a receber a influência de forma muito direta de políticas neoliberais. Não estou falando só de Brasil, é o planeta, né? Com o discurso de globalização, de ajustes necessários, de desafogar o Estado, de descarregar o Estado, e assim por diante. Então, essas políticas neoliberais, elas vêm com uma intenção muito clara, né? De descarregar a crise que o capital está sentindo nas costas dos trabalhadores.
e por aí a gente já vem sentindo, desde a década de 90, a questão do foco em congelar os salários, o discurso da estabilidade no emprego, o ataque à universidade, à escola, as constantes reformas de currículo e a própria questão do serviço público. E as intenções de privatizações de empresas estatais, a destruição mesmo dos serviços públicos e tudo mais. Então, isso é um projeto que vem acontecendo desde a abertura política. A gente tem, ao mesmo tempo, a criação do SUS na década de 80 do século passado e, ao mesmo tempo, a gente vai tendo pressões que fazem avançar e algumas que fazem recuar. A gente tem sentido, principalmente agora no novo milênio, os ataques profundos ao SUS. E o SUS só não foi de forma mais profunda atacada agora em 2020, que era essa a intenção, inclusive pelo Mandetta, porque veio a pandemia. E nessa pandemia, o que mostrou para todo mundo? Que bom que o Brasil tem o SUS, que bom que o Brasil tem esse sistema único de saúde, que é ele que tem os profissionais mais habilitados, ele que ainda tem mais UTIs, é ele que tem a condição de acessar as pessoas em diferentes cidades, em cidades longínquas. Então, é a própria contradição aí mostrando para a gente as necessidades. Mas olha só o projeto, né, desde dessas questões neoliberais aí na década de 90, mas que foi conseguido ser aplicado de forma muito clara agora, né, nos últimos anos. A PEC 55, que é que congelou investimentos aí, novos investimentos na saúde, na educação e na assistência social, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o ataque ao SUS, como eu falei para vocês. O que é o ataque ao SUS? É principalmente a retirada de verbas que iria para o SUS e sendo transferida para o sistema privado. Tá? Nós não recebemos, o ano passado, agora eu não vou lembrar mais, que eu tinha esse número muito claro mais no início da pandemia, mas foi retirado um valor muito grande de verbas que iriam para o SUS e foi para o sistema privado, para os planos de saúde privados. Porque existe essa brecha no governo, nas leis, de contribuir com verbas, com incentivos para o sistema privado. Tá? Assim como tem para as universidades privadas, para as faculdades privadas, para as escolas privadas. Elas recebem verbas do governo federal, elas recebem verbas do público. Tá? O ataque ao funcionalismo público, quem já é funcionário público, quem pretende ser enquanto professor, psicólogo, médico, policial, enfim, né? Nós temos aí, em sendo encaminhado agora pelo Guedes e com todo esse discurso, que o que está pesando no Estado é o funcionalismo público, que o funcionalismo público é algo que esgota o governo, que esgota as verbas do governo federal, estadual e municipal. Quer dizer, a reforma administrativa, ela vai atacar de alguma forma, alguns profissionais que já estão no funcionalismo público, tá? E os próximos, aqueles que têm intenção, né? Perdendo estabilidade, perdendo algumas questões de plano de carreira e tudo mais, né? E nós sabemos, enquanto funcionalismo público, que o que mantém a sobrevivência e os serviços que são prioridade para a maioria dos filhos e filhas e para os trabalhadores é o sistema público. São as escolas e universidades públicas, são os postos de saúde, os hospitais, são os atendimentos na ação social, os programas sociais públicos, no setor de segurança, né, policiais, advogados, delegados, enfim. Tá? Então, não tem como negar que quem precisa do sistema público, em todos os âmbitos, é a classe trabalhadora. E a gente percebe muitas vezes a própria classe trabalhadora atacando o funcionalismo público. Problemas nós temos, né? Tanto no sistema privado como no sistema público. Se a gente vai reclamar lá, tem pouca ficha no posto de saúde, ou não tem vaga no hospital, ou aquele exame vai demorar. Quem tem um plano privado de saúde sabe que não é uma maravilha também. E a gente está pagando, né? E pagando duas vezes, porque nós pagamos os impostos
o sistema público e ainda pagamos lá o plano, né, privado. Então, o ataque ao sistema público de saúde, de educação, de assistência social, de segurança, um ataque aos direitos e aos benefícios que a própria classe trabalhadora tem. No início o ano passado, um amigo estava jogando bola e levou um soco com o cotovelo dele no olho, arrebentou a córnea dele. Ele foi para o hospital público, e logo teve a cirurgia e logo ele conseguiu se recuperar. Eu fico pensando, se não tivéssemos um sistema público, como que seria o atendimento para ele? Tá? Como que ele seria atendido? Que tipo de assistência ele teria? Será que ele conseguiria recuperar a visão? Será que ele conseguiria recuperar o seu olho? A gente tem que levar isso em consideração. Com todos os problemas que nós temos no SUS, os problemas que nós temos é justamente pela falta de investimento do governo, justamente pela retirada de verbas do sistema público e passado para o sistema privado. Então, defender o sistema público de saúde, de educação, de segurança e de assistência social é defender o acesso da classe trabalhadora a isso. E isso está sendo atacado, muito claramente. E as pessoas precisam acordar para isso, né? E junto com tudo isso vem o ataque ao conhecimento, que é esse negacionismo, né? Negando a ciência, negando a existência de uma explicação mais objetiva de realidade. Então, o que a gente percebe? Que esse discurso produzido pelas reformas neoliberais no setor econômico, no setor financeiro, acaba influenciando via o Estado burguês, porque o Estado é a representação da burguesia, Lenin já falava isso naquele livro O Estado e a Revolução, e a partir do momento que o conhecimento científico é questionado, tudo começa a ser questionado, a escola, o professor, a existência de uma explicação objetiva. Então, acaba se flexibilizando a formação de professores, que pode ter qualquer formação, pode fazer uma formação rápida à distância, pode fazer uma formação em menos tempo, pode fazer uma formação fora da universidade. Então, isso é uma forma de esvaziar a formação de professores. Se flexibilizam os currículos, é o que nós temos hoje em forma de BNCC, uma base com uma concepção teórica pautada na pedagogia das competências, que é uma pedagogia tecnicista, que é uma pedagogia de uma lógica racional, instrumental, que trabalha o saber fazer sem relações com o saber pensar, tá? E flexibiliza o conhecimento. Então, a escola acaba trabalhando experiência pela experiência, prática pela prática, a realidade imediata do aluno, aquilo que vai ser útil imediatamente para o aluno, se trabalha o utilitário, o imediatismo. Não trabalha um conhecimento que leve o aluno a pensar além da sua realidade imediata, ele compreender as relações de totalidade que envolve o mundo social e físico que ele está inserido. Então, precarizam formação de professores e formação das novas gerações, despolitizam, desintelectualizam. O que o professor Duarte fala, né, a partir disso? Que se constrói uma compreensão individualista das coisas, se trabalha o individual e não o coletivo, se trabalha, então, um pensamento cotidiano, né, e não um pensamento não cotidiano, que é a ciência, a filosofia e a política e a arte na sua forma mais elaborada. A Ellen Wood, que é uma autora que faz algumas análises sobre o pós-modernismo, ela coloca, então, que todo esse ataque à ciência, ao conhecimento mais racional e sistematizado, é uma lógica aí neoliberal que vem através do pensamento pós-moderno, relativizando tudo. Então, o foco acaba sendo a diversidade cultural. O importante é valorizar a diversidade cultural nos currículos. Então, trabalhar com as identidades particulares, o individualismo, né? A questão do sexo, da raça, da etnia, da sexualidade, as opressões, as lutas distintas, particulares, né? E acaba, então, focando que a luta e o currículo deve estar pautado nessas questões individuais e fragmentadas. O discurso do politicamente correto, com questões de raça, cor, religião, orientação sexual,
respeita a diversidade, que acaba focando nisso e deixando de lado o que realmente é cerne da nossa sociedade, as desigualdades econômicas e sociais. Porque o que gera o embate, a fome, a injustiça, são as desigualdades econômicas e sociais, e não a diversidade cultural. Tá? A gente vai tentar entender isso um pouco mais para frente. E o que está presente nesse discurso, então, que vem das políticas neoliberais e que são reproduzidas no pensamento pós-moderno e que acabam refletindo numa compreensão multiculturalista de conhecimento e de currículo. A luta é de você humanizar um pouco o capitalismo e deixa de lado a luta coletiva pela transformação radical dessa sociedade. Então, se apaga a compreensão de que existe duas classes e que essas classes estão num embate, é uma tensão histórica, e que a nossa perspectiva enquanto classe trabalhadora é de superar esse modelo, de não existir mais uma sociedade dividida em classes, né? Mas, apaziguado, então, pelo discurso pós-moderno, o que a gente acaba verificando é uma luta dividida por grupos individuais, lutando por direitos de cada grupo, e não pelo grande objetivo da classe trabalhadora. Tá? O que ele acaba, então, reproduzindo no nosso cotidiano? É uma crítica cultural que acaba existindo, entre aqueles elementos que eu falei, de raça, etnia, religião, sexualidade, sexo, tá? E acaba com isso se criando tudo isso que a gente tem visto aí, negação de que existe uma verdade, da objetividade científica e histórica, da ciência como um todo, da razão, pensando na questão, né, desde lá dos pressupostos da razão iluminista, se nega, portanto, se a gente não entendeu ainda, é preciso entender, da função social da escola, que é trabalhar com aquilo que o indivíduo não consegue acessar no seu cotidiano, portanto, trabalhar elementos mais complexos, o conceito científico, tá? E, portanto, se nega a função social do professor também. Porque qual que é a importância do professor? Porque ele é um profissional que vai fazer a mediação de um conteúdo que sozinho o indivíduo não consegue compreender, não consegue acessar, não consegue se apropriar. Essa é a importância da existência do professor. Agora, se for um conteúdo do senso comum, se for um conteúdo do cotidiano, se for um conteúdo utilitário, não precisa ser um professor habilitado, formado, preparado, com valorização do seu salário, com condições de estrutura física na escola. Qualquer um pode ensinar. A gente tem que tomar cuidado que o relativismo pautado aí nesse curso pós-moderno, ele ataca, inclusive, a nossa função política enquanto professor, a valorização da nossa profissão, tá? Então, com esse discurso pós-moderno, relativista e, consequentemente, negacionista, acaba se negando a objetividade e a universalidade do conhecimento, tá? E acaba se focando o ponto de luta, de discussão dos grupos aí, que acabam se dividindo, então, é da humanização do capitalismo, por meio de atitudes que valorizem a democracia política e cultural. Por que nós questionamos isso? Porque o capitalismo, por natureza, por princípio, ele é desumanizante, ele é alienante, ele é violento, ele é injusto. Porque o objetivo do capitalismo é o lucro, é o acúmulo, capitalismo, capital. Né? A vida não importa, né? O que importa é o acúmulo de capital. Tanto que nós temos aí condição de fazer exames, fazer tratamentos, fazer, não só em relação ao Covid, a outras doenças, mas devido ao capital, né, e o interesse no lucro, muitas pessoas morrem, muitas pessoas não têm acesso porque não têm dinheiro para pagar. Então, a gente tem a condição da cura, a gente tem a condição do tratamento. Por que a pessoa morre? Porque não consegue pagar. Essa é a lógica do capital. Né? Nós temos aí condição de que todas as pessoas do planeta se alimentem adequadamente. A gente já tem tecnologia, a gente já tem produção de alimentos para alimentar o excedente de pessoas no planeta. E por que pessoas morrem de desnutrição, de fome e de todas as outras doenças causadas pela falta de uma alimentação saudável?
porque não tem dinheiro para comprar, para pagar. Essa é a lógica do capital. Então, não existe humanização de um sistema que, por sobrevivência, ele é desumanizante. Então, é uma incoerência e é uma compreensão romântica, né? Falaciosa, que a gente possa fazer isso no capital, tá? O que a Ellen Wood traz para a gente, para aí a gente entrar na questão da pedagogia histórico-crítica, que esse discurso, então, econômico neoliberal, que acaba entrando no campo da formação humana, né, educação, a partir do discurso pós-moderno, pós-estruturalista, neomarxista, multicultural e outros nomes que vocês vão ouvir, relativista, ele, na verdade, acaba colocando a classe trabalhadora num estado de divisão, de fragmentação. Então, a classe trabalhadora como um todo se divide em grupos. O grupo que vai lutar pelos direitos dos negros, um grupo que vai lutar pelos direitos das mulheres, um grupo que vai lutar pelos direitos dos indígenas, um grupo que vai lutar pelas pessoas sem terra, um grupo que vai lutar pelo direito dos deficientes, e a luta coletiva de todos esses acaba sendo abandonada. E a gente coloca o Estado numa situação confortável, muito mais fácil para o Estado, que é a burguesia, lidar com grupos individuais, atendendo um pedido aqui, um direito ali, uma lei feita lá, do que lidar com uma classe toda unida, uma coletividade toda unida. Porque nós sabemos, né, que em termos de números, em termos de força de produção, somos nós que temos a força enquanto classe trabalhadora. Porque a luta, a pressão e todo, né, o esforço do capital em fazer as pessoas voltarem para o trabalho, em pressionar, em trabalhar com essa questão do negacionismo, porque precisam dos trabalhadores para continuar acumulando riqueza. Então, a força está com a gente, né? O número maior está com a gente enquanto classe trabalhadora. O que falta é a compreensão disso e a compreensão de que a gente pode inverter, né, essa luta aí de classes e a gente tomando as rédeas do poder. E falta bastante ainda para isso pelos últimos acontecimentos, tá? O que a professora Fonte e o Loureiro eles colocam? Que o problema da gente relativizar a verdade, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua explicação, cada um tem a sua compreensão, negando, então, uma questão universal de conhecimento, acaba no perigo de a gente relativizar a própria justiça. Né? O que é justo para você não é justo para mim. Ou o que não é justo para mim é justo para você. Então, tem que ser respeitado, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua justiça, e a gente acaba caindo aí numa relativização total. E o que a gente coloca, também pensando alguns elementos que o professor Saviani colocou, que a luta desses grupos que existem, né, na nossa sociedade, dos movimentos sociais, é óbvio que a gente não nega essa luta e a necessidade dessa luta. O que nós estamos colocando é que essa luta não pode ser individual e transitória. É esse termo que o professor Saviani usa num texto que ele escreve em 2011 para uma disciplina na Unicamp. Quer dizer, essa luta dos diferentes grupos, dos diferentes movimentos sociais, ela não pode acontecer de maneira individual e de maneira transitória. É uma luta, o grupo de mulheres, o grupo de cientes, os indígenas, os sem terra, os negros, é óbvio que tem que manter essa luta firme e radical, mas se articulando num todo como classe trabalhadora, porque a superação da discriminação, do feminicídio, da violência sexual, do preconceito e de tudo mais que a gente enfrenta nessa sociedade, só vai ser superada se a classe trabalhadora conseguir organizar uma luta coletiva e construir um outro modelo social. No capitalismo, isso não vai passar de alcançar alguns direitos em alguns momentos e perder esses direitos em outros momentos. Então, esses movimentos sociais, esses grupos, eles não podem fazer um trabalho individualizado e muitas vezes brigando um grupo contra o outro. Né? Nós temos que nos entender enquanto integrantes
da classe trabalhadora. A gente não pode perder a concepção de classe, que é com isso que Marx foi trabalhando, né, nos seus textos e mostrando para a gente aonde que a gente perde, aonde que a gente serve o capital e como que a gente pode superar isso. Então, a concepção de classe não pode ser perdida. E o que a gente percebeu é que, de algum modo, o pensamento pós-moderno e o multiculturalismo apaga um pouco isso. A gente não pode perder isso de vista, tá? E aí, para fechar essa parte, o que o Kalinick fala para a gente? Essa parte em amarelo, principalmente aqui. A luta direta contra o racismo deve estar ligada à agitação em torno de questões sociais e econômicas que mostram que o racismo não é a solução, que a luta de classe, unindo os trabalhadores de todas as cores e origem étnicas, oferece o único modo efetivo de melhorar as suas vidas. Então, mostrando que a superação de qualquer problema que a gente enfrente nessa sociedade é uma superação através da luta de classes. A luta individualizada, fragmentada de grupos, não vai fazer com que a gente mude esse modelo social e supere os problemas que nós enfrentamos, tá? O que a gente percebe em termos de educação escolar, resultado de toda essa fragmentação de luta de classes, né, dividida em grupos, e, consequentemente, de defesa de um conhecimento da realidade, um conhecimento da sua diversidade cultural, um conhecimento do utilitário, um conhecimento do cotidiano de cada grupo, de cada comunidade. E nós acabamos por esvaziar o currículo de conhecimentos mais elaborados, mais científicos, mais complexos, e as pessoas acabam sendo formadas e prisioneiras desses elementos que eu coloquei aqui. A gente percebe as pessoas com raciocínios mais curtos, não conseguem ler uma página sem ter desenho ou sem ter um meme, né? A pessoa não consegue ler um livro mais complexo, ler um resumo, né? A pessoa não consegue ler uma obra mais clássica, só ler esses romances mais atuais que são feitos em séries para a gente ficar comprando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Né? As pessoas não conseguem ter uma compreensão racional da realidade, é o negacionismo, você acaba negando aquilo que é muito claro, é comprovável, é verificável, é pautada somente em imagem e tem dificuldade de elaborar conceitos, de elaborar pensamento conceitual. O ser humano se diferencia dos outros animais porque tem a condição de potencializar percepção, concentração, imaginação, a linguagem articulada e o pensamento por conceitos e muito mais funções psicológicas superiores. E o que a gente percebe é uma dificuldade, né, de elaborar conceitualmente, ou precisa visualizar imediatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo, ou não consegue articular por conceitos. A necessidade, então, do imediatismo cotidiano e não consegue compreender a realidade social de forma objetiva. O movimento dos terraplanistas é um exemplo, né? O movimento antivacina é um exemplo, um movimento aí que acaba colocando a questão da não existência do Holocausto, ou que a ditadura não foi violenta, ou, enfim, nega tudo, né? Nega tudo. Aceita só aquilo que quer e que lhe é confortável. Isso tudo é não entender o mundo físico e social de forma objetiva. E o que a pedagogia histórico-crítica defende enquanto modelo social, né, enquanto conteúdo, então, dentro de um currículo? Defende o ensino e a aprendizagem de conteúdos universais. O que são conteúdos universais? São os conteúdos clássicos. O que são conteúdos clássicos? São aqueles conteúdos que foram produzidos por toda a humanidade no seu processo histórico, por uma necessidade. Porque quando nós trabalhamos hoje matemática, as relações quantitativas, a geometria, sistema de medidas e tudo mais, isso foi produzido por uma necessidade do ser humano, foi acumulado e hoje a gente transmite para as novas gerações. Quando o ser humano foi tendo a curiosidade e depois foi construindo instrumentos, foi observando o movimento do Sol, o movimento da Lua, e foi entendendo que
da Terra, pelo amor de Deus, né? Apague essa parte aí. O movimento da Terra e o movimento da Lua, e foi compreendendo que a Terra e a Lua é que giram em torno do Sol e não ao contrário, ele foi fornecendo a possibilidade de entendermos a formação do dia e da noite, a formação das fases da Lua, a formação do ano, a formação das estações. Quer dizer, tudo isso o ser humano foi compreendendo, foi acumulando e a gente vai transmitindo pelo currículo para as novas gerações. Então, isso não caiu como forma mágica na nossa cabeça. Isso não foi produzido de forma de eureka, né, como apareciam lá que os cientistas produziam conhecimento. Isso é um processo histórico de produção do ser humano a partir das suas necessidades. Então, tudo que nós produzimos em milhares de anos, enquanto conhecimento, enquanto acúmulo, a gente seleciona uma parte disso e transmite através do currículo. Porque uma parte, o indivíduo vai ter acesso no seu cotidiano, que é o senso comum, a sabedoria popular, as crenças, as tradições, né, toda aquela parte que a gente entende que o Gramsci chama de folclore, né? Agora, tem aquela parte mais elaborada, aquela parte mais complexa, aquela forma mais sistematizada dos conteúdos, que é isso que o Saviani chama de clássico, que a escola precisa transmitir, porque não tem outro espaço que seja transmitido isso que não seja na escola. Não é a televisão que vai transmitir, não é o computador que vai transmitir. A gente percebe hoje que a própria questão do ensino remoto, o quanto que faz falta ao professor e a educação presencial. Então, essa é a grande defesa da pedagogia histórico-crítica. É isso que é conteúdo universal, é isso que é conteúdo clássico, tá? Então, defende a objetividade do conhecimento. O que é objetividade? Objetividade é entender que aquilo tem uma comprovação ou científica ou histórica, tá? Não é a minha mente, não é a minha consciência que cria aquilo. Aquilo existe e nós, enquanto seres humanos, através da pesquisa, através do estudo, através do nosso processo histórico, vamos nos aproximando dessa explicação, dessa verdade, desse conhecimento, e vamos chegando a essa verificação, então, tá? Então, objetividade é independente de estarmos numa sociedade burguesa ou numa sociedade proletária, esse conhecimento existe, independente da minha vontade, da minha ideologia. Isso é objetividade, tá? E isso é diferente de neutralidade. Nós não defendemos um conhecimento neutro. É claro que uma pedagogia histórico-crítica, que tem seus fundamentos no materialismo histórico dialético, entende que existe ideologia. Mas, mesmo com a ideologia burguesa, existe objetividade do conhecimento. Foi a explicação do que eu dei, né? O movimento da Terra, o movimento da Lua, ele existe, independente da minha vontade, ou da minha ideologia, ou da classe a que eu pertenço. E essa explicação é uma explicação de objetividade científica. O Holocausto existiu, a ditadura no Brasil existiu. Isso não tem como negar pelos registros em papéis, em fotos, em depoimentos que foram deixados. Então, isso é uma objetividade histórica. Eu não tenho como apagar, eu não tenho como negar, tá? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela é materialista, histórica, dialética, justamente porque ela defende o conhecimento universal, e, de certa forma, também ela é transmitida pela escola tradicional, mas sem a devida relação, sem a devida articulação com a produção do conhecimento nessa sociedade. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela não deve ser comparada com a escola tradicional, porque ela não trabalha o conteúdo de forma estanque e mecânica. Ela trabalha o conteúdo universal, mas com as suas múltiplas determinações, com a influência da luta de classes mesmo, né? A pedagogia histórico-crítica também não defende a meritocracia. O que é a meritocracia? É a defesa do discurso neoliberal, é o discurso que está presente nos documentos aí dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como o Unesco, e que está aí reproduzido nos documentos nacionais. Cada um através do seu esforço, cada um conforme o seu empenho, cada um conforme a sua vontade.
Existe uma grande diferença entre o filho da diarista e o filho do empresário no momento de fazer um Enem, no momento de fazer um vestibular. Existe uma grande diferença no filho do fazendeiro do cacau e no filho do colhedor de cacau e fazer um vestibular. Existe uma grande diferença no dono lá das fazendas perto do Pantanal que está sendo queimado, por interesses, inclusive, muito claros, dos filhos e filhas das pessoas que moram lá no interior da floresta amazônica, que tem que andar 3 dias para chegar numa escola para fazer o Enem. Como falar de meritocracia com todas essas desigualdades, né? Isso é hipocrisia. Isso é mediocridade. Então, a pedagogia histórico-crítica trabalha com a perspectiva de que nós temos que ter uma escola pública que possibilite ao indivíduo acesso aos conhecimentos mais elaborados, para que todos tenham os mesmos direitos, para que todos tenham o mesmo acesso. E não trabalha na perspectiva da meritocracia, tá? A pedagogia histórico-crítica não trabalha com improviso, com espontaneísmo. A brincadeira e o lúdico, lá na educação infantil, lá nos anos iniciais, ele sempre tem objetivos claros para o professor, tem intencionalidade pelo professor no seu ato de planejar e ensinar. Significa que a criança não vai brincar, né? Justamente porque nessa faixa etária, a atividade guia, a atividade principal que desperta o interesse e que movimenta a aprendizagem do aluno é a brincadeira, é o lúdico, mas o professor tem intencionalidade com aquilo, o professor tem claro o que ele quer alcançar com aquilo, né? Então, tudo isso por quê? Porque a pedagogia histórico-crítica não trabalha na perspectiva de manter a sociedade no modelo que está. Pessoas ainda precisando do básico, da segurança, da alimentação, da moradia, da saúde, tá? Nós queremos um outro modelo social, diferente desse que nós estamos vendo nas fotos. Crianças se alimentando de restos, crianças em filas esperando alimento, sendo que a gente já sabe, eu falei para vocês, nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta. E nós produzimos alimentos para 14 bilhões. Aonde vai esse dobro de alimento aí que sobra? É queimado, é jogado fora. Né? Por quê? Fazem ração para animais, enfim. Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Né? Então, não vai ser distribuído. Porque a fome é um princípio aí do capitalismo também. Tá? Crianças, né, em trabalho infantil, crianças sendo exploradas sexualmente, esse é o capitalismo, tá? Então, como falar de humanizar um pouco o capitalismo? É complicado, é uma compreensão totalmente equivocada. Então, pensar um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica é pensar uma concepção de ser humano, de cultura, de conhecimento, de desenvolvimento humano a partir do materialismo histórico dialético, tá? É pensar as disciplinas com seus objetos de estudo, encaminhamentos, conhecimentos sistematizados de cada área e avaliação. É pensar uma formação de professores e planejamento, né, do bimestral, semestral, diário, a partir dessa concepção. É pensar a formação do indivíduo a partir do conteúdo específico, sim, da matemática, da geografia, da arte, da educação física, e também a formação humana e política, que o próprio conteúdo já traz, porque ele é produzido numa sociedade de classes. Então, ele é político por isso, porque ele já traz o embate na luta de classes na produção do próprio conteúdo, tá? Eu já falei. O que o Saviani nos fala e que é importante a gente lembrar, né? O papel da escola não é mostrar a face visível da lua, aquilo que o indivíduo já consegue aprender, enxergar e visualizar, né? A aparência. Não é reiterar o cotidiano, mas é mostrar a face oculta da lua, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sob fenômenos que se mostram a nossa realidade imediata. É para isso que existe escola, é para isso que existe professor, é para isso que existe currículo. E a gente tem clareza de que a pedagogia histórico-crítica, ela não é somente uma pedagogia para você pensar a sua aula lá dentro da sala, com seus alunos, com os conteúdos. A pedagogia histórico-crítica, ela é uma concepção
que nos mantém organizados enquanto classe trabalhadora. Então, não pensem a pedagogia histórico-crítica somente como uma didática, somente como um encaminhamento para a sala de aula. Pensem a pedagogia histórico-crítica enquanto uma concepção que nos movimenta enquanto classe trabalhadora, em estudos, em luta contra a hegemônica, em contra-argumentos, tá? E que está em constante luta e na busca dessa organização coletiva por melhores condições de trabalho, de professores e de todos os trabalhadores, de melhorias nas questões físicas e humanas dentro do espaço escolar, realmente na ampliação de uma formação de professores e organização de currículo que atenda os interesses da classe trabalhadora. É preciso resistir à precarização e ao esvaziamento de um currículo de qualidade para a escola pública. É isso que tem vindo com a BNCC. Porque dominar o conhecimento é revolucionário, é humanizar-se em todos os sentidos. E é só assim que a gente consegue realmente buscar a liberdade, né? A liberdade enquanto uma categoria aí socialista revolucionária, de não sermos escravos, explorados, oprimidos. Então, a apropriação do conhecimento na sua forma mais elaborada, na sua forma mais desenvolvida, é liberdade. Tá? Parte do que eu falei está nesse livro, que é resultado da minha tese, tá? Então, estou aqui colocando já as referências que eu utilizei na minha fala. Então, esse livro foi publicado no ano de 2016, Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica. Ele tem 4 capítulos, e boa parte do que eu falei hoje com vocês, e que eu tenho falado em outras lives, está nesse livro, tá? Esse livro que a professora a Vanessa até leu também, é um livro que eu ajudo a organizar junto com as professoras do município de Cascavel, que foram minhas companheiras na elaboração do currículo municipal de Cascavel, a partir da pedagogia histórico-crítica, e aí, na sequência, a gente organizou esse livro, com vários capítulos, trabalhando cada disciplina com algumas perspectivas de se pensar a partir da pedagogia histórico-crítica. E já quero aproveitar o momento para colocar que nós estaremos lançando entre novembro e dezembro, vai depender de como a gente consegue finalizar a diagramação da obra, né? Mas tem uma obra aí que eu faço parte da organização, junto com a professora Neide e o professor Paulino, que se chama Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Então, essa obra é composta por 10 capítulos, e cada capítulo vai estar explorando algum elemento, fazendo uma análise crítica, a partir da pedagogia histórico-crítica, de questões da BNCC. Tá? Então, convido todos a estarem aí acompanhando, via redes sociais, que nós estaremos fazendo o lançamento dessa obra. E colocar aqui para vocês alguns textos que estão disponíveis na internet, né, na rede, que eu utilizei também para fundamentar a minha fala. Tem um texto que foi recentemente lançado aí do professor Dermerval Saviani, que se chama Crise Estrutural, Conjuntura Nacional, Coronavírus e Educação, o Desmonte da Educação Nacional, o Currículo em Tempos de Obscurantismo Beligerante, que é do professor Nilton Duarte, um texto meu e da professora Silvia Alves dos Santos, que também trabalhou comigo na UEMP entre 2009 e 2011, hoje ela está na UEL, que está falando um pouco sobre as políticas e reformas curriculares e fazendo uma análise crítica, então, da Base Nacional Comum Curricular. E um texto que eu também publiquei agora em julho, que faz uma análise das questões que envolvem a educação à distância nesses tempos de pandemia e o oportunismo do capital, tá? Por hoje é isso. Eu tentei atender um pouco do que a professora Vanessa me solicitou. Espero que tenha conseguido criar algumas coisas, e outras coisas eu estou aberta para estar tentando responder agora durante o debate. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade, e me coloco à disposição para responder as questões. Eu que agradeço, Júlia, excelente exposição, muito obrigada por compartilhar com a gente. Nosso chat está, assim, polvorosa, muitos comentários, pessoas do Brasil inteiro, né, de Minas, de São Paulo, aqui do Paraná, alunos de graduação, professores da educação básica, alunos de mestrado. Então, eu gostaria de agradecer por terem acompanhado aqui o nosso debates educacionais, e nós já temos, sim, algumas perguntas, né?
Muitos comentários agora no final, eu vou ler alguns antes de colocar os questionamentos, Júlia, porque eu acho que é interessante, né, alguns comentários que foram provocados a partir das suas reflexões, né, das suas colocações. Então, o Michael Henrique, né, afirma que a pedagogia histórico-crítica na luta contra as pedagogias hegemônicas, pragmáticas e acríticas, né, a Daniela Martellini, sempre muito bom ouvir a professora Júlia, agradeço a oportunidade, muitos parabenizando, Júlia, né, pela excelente fala. A gente tem aqui também a Cláudia Leite, precisamos preservar a luta pelo direito de nos desenvolver humanamente em suas formas mais desenvolvidas, com garantia de condições e estabelecer como necessidade básica acima do lucro. A Tatiane Pascoal também, né, reafirmando o conhecimento científico e historicamente acumulado em sua forma mais elaborada e a intencionalidade do professor são essenciais para a orientação de ações que permitam mudar o existente, né? Então, muitas colocações aqui sobre as políticas neoliberais em doses homeopáticas, que foram tentando humanizar o capitalismo, né? E a gente tem esse resultado que foi potencializado pela pandemia, mas que é um processo já muito anterior, né? E aí muitos professores aqui pensando, né? E então quais são as possibilidades? Eu acho que sempre essas falas nos provocam nesse sentido, tá? Então eu vou ler aqui, Júlia, fazer um bloco de 3 questões, por enquanto perguntas assim de forma bem direta, nós temos 6, tá? Então eu vou fazer 3, depois mais 3. Caso alguém tenha mais alguma, coloque aqui nos comentários, para que a gente possa, então, fazer a leitura. Então, vamos lá. A primeira pergunta da Maria Carolina Cornélio é assim, professora, poderia falar um pouco sobre o financiamento desses negacionismos, como a think tanks, e a relação deles com as fake news? A Eduarda Souza pergunta também sobre o negacionismo. Professora, o negacionismo está presente nas salas de aula. Como trabalhar isso com os alunos? E a Daniela Martellini pergunta como o pedagogo pode realizar uma formação realmente voltada à luz da pedagogia histórico-crítica no cotidiano escolar, se contrapondo ao negacionismo e aos documentos oficiais. Então, são 3 questões que englobam, né, o negacionismo, né, as fake news, o negacionismo. Vanessa, desculpa, essa última eu não ouvi direito. Tá. Como o pedagogo pode realizar uma formação realmente voltada à luz da PHC no cotidiano escolar, se contrapondo ao negacionismo e aos documentos oficiais? Muito bem. A primeira questão. Antes disso, tem 2 amigos aí em Jacarezinho que eu queria mandar um abraço, né? O Luiz Antônio, o professor Luiz Antônio, acho que trabalha contigo, né, Vanessa? Isso. E o professor Jorge Sobral Maia, também é um companheiro aí. É um companheiro da pedagogia histórico-crítica também na área das ciências biológicas, né? Isso, são professores eu lembrei agora. Do PPED. Obrigada pela presença, então, obrigada pelo registro. Eu acho que são essas. Também tem a professora que era coordenadora da pedagogia na época que eu era coordenadora da pedagogia na UEMP de Cornélio Procópio, a professora Marlisete ou Marisete. Não estou lembrada agora se é Marisete ou Marisete. Mas, enfim, olha aí, ó, quantas pessoas a gente vai lembrando que fazem parte da nossa história, que são companheiros de luta e de concepção de mundo. Muito bem. Em relação à primeira questão, sim, quando a gente está falando de negacionismo, quando a gente está falando, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, né? É uma tendência mundial. Primeiro, a gente tem que ter em mente isso, porque vamos pensar, quem que é o país que é o centro do poder no planeta? Estados Unidos. Olha quem que os Estados Unidos tem como presidente. Então, assim, mesmo a questão do presidente ter algumas compreensões muito parecidas com o nosso, mas por eles
terem a condição bélica e a condição econômica de comando, né, o poderio disso no planeta, o presidente ter algumas ações ou fazer alguns encaminhamentos mais ou menos equivocados, não afeta toda a estrutura que o país tem, tá? Mas, quer dizer, o presidente do planeta, que é do país, que é, em termos, né, como eu falei, financeiro e ideológico e bélico, comandante aí no planeta, tem um pensamento negacionista ou um pensamento, nem sei que palavra usar, tá, deixa para lá. Mas, enfim, então, essa tendência acaba se reproduzindo não só, né, pela atuação do presidente, mas pela própria necessidade que eles têm de continuar manipulando os países periféricos, os países em desenvolvimento, tá? Então, a ideia do negacionismo, essa intencionalidade de manutenção, de alienação, de dependência e de submissão dos países em desenvolvimento ou periféricos é intencional, né? E isso acaba sendo financiado de algum modo por órgãos internacionais ou diretamente por países, né, como Estados Unidos. A gente não é inocente de achar que a própria prisão do Lula, a própria, não inocentando ele totalmente, mas entendendo a maneira que a coisa aconteceu, a forma unilateral, né, que ele foi perseguido, preso e tudo mais, a questão de como que a fake news influenciou a eleição do Bolsonaro que está aí, tá? E os próprios acertos que estão feitos a partir daí, tá? Então, isso tudo faz parte de um projeto de sociedade. E o projeto de sociedade é continuar mantendo países submetidos à lógica do capital, continuar explorando esses países naquilo que eles podem fornecer, tá? Tanto em termos de dependência, como em termos de produção de matéria-prima ou outros elementos, e continuar, então, essa manipulação de poder que existe no nosso planeta. Então, sim, a produção do pensamento, porque dentro do Banco Mundial, dentro da Unesco, dentro do Fundo Monetário Internacional, dentro da OTAN, dentro da OEA, da OEI, de todos os outros órgãos internacionais que existem, ONU e tudo mais, existem os intelectuais orgânicos. E os intelectuais orgânicos estão dentro desses órgãos justamente para fazer a produção e a manutenção da ideologia dominante. E a intenção é essa que está aí, né? Manter a classe trabalhadora desorganizada, manter a classe trabalhadora alienada, despolitizada, consequentemente, né? E sem a compreensão de que é possível uma luta coletiva e a superação desse modelo desigual. Então, existe claramente, né? Eu não tenho uma pesquisa específica sobre isso, mas a gente vai buscar em autores que acabam estudando um pouco mais as relações internacionais, a maior produção desses órgãos internacionais e tudo o que aconteceu no Brasil desde dos anos aí de 2000 e pouco, e as questões que vêm, então, direcionando políticas, reformas, enfim, visões e tudo mais. Em relação às outras duas perguntas, eu vou tentar responder na mesma pergunta, da mesma forma. Como trabalhar tentando superar o negacionismo? É trabalhar a partir da pedagogia histórico-crítica. E o que é trabalhar a partir da pedagogia histórico-crítica? Trabalhar os conteúdos a partir de uma concepção de mundo, uma concepção de ser humano, uma concepção de conhecimento. E isso quer dizer trabalhar com conteúdos científicos, filosóficos e artísticos na sua forma mais desenvolvida. Então, quando eu vou trabalhar, o exemplo que eu dei antes, quando eu vou trabalhar
sistemas de medida na matemática, eu não vou trabalhar só o que é utilitário para o meu aluno, eu não vou trabalhar só o que é imediato, cotidiano para o meu aluno, que é olhar para um calendário. Nós temos aqui um calendário que tem 12 meses, cada mês tem uns que trabalham que tem 30 dias, né? Não exploram, que tem 28, 29, 31 dias. Nós temos o calendário aqui nosso, mas tem outros, outras regiões, outros países, outras culturas que têm outro formato de calendário, tá? Por que tem esse nome, os meses, né? Por que tem esses nomes, os dias da semana, e de onde vem a organização do calendário? Vem de um conhecimento científico, que é o movimento da Terra e da Lua. Quer dizer, não é trabalhar o cotidiano pelo cotidiano, não é trabalhar o utilitário pelo utilitário, é trabalhar a produção desse conhecimento na sua forma científica e histórica. Vou dar um exemplo simples. Mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar raiz quadrada, pensando anos finais do ensino fundamental, a raiz quadrada não é uma fórmula que veio do nada. Ela tem uma explicação da realidade. Né? As expressões numéricas, o sistema decimal, a tabela periódica na química. Não foi criada assim, um químico resolveu criar aquela tabela para a gente decorar lá a partir do 9º ano no ensino médio. Cada código daquele representa um elemento da natureza, um elemento químico que tem uma função, que juntando pode produzir uma explosão, uma explosão, que juntando pode formar uma queimadura, que representa a sobrevivência do ecossistema. Quer dizer, todos os conhecimentos que foram e continuam sendo selecionados para ser trabalhado dentro do currículo escolar, ele tem uma função social. Ele foi produzido ou ele foi sistematizado e adentra no nosso currículo para a gente entender esse mundo físico e social para além da aparência, para além daquilo que a gente vê imediatamente, como o Saviani coloca lá. Então, trabalhar com pedagogia histórico-crítica nos leva também a dominar mais o conteúdo que a gente trabalha. Porque se eu não domino com profundidade a tabela periódica, os elementos que fazem parte dela, eu também não vou explorar isso de forma dialética. Eu vou trabalhar de forma tradicional e mecânica. Se eu não domino o que realmente significa uma raiz quadrada, de onde que ela veio, por que ela foi produzida, por que ela foi sistematizada nesse formato, vou trabalhar aquilo de forma mecânica e sem sentido nenhum para o aluno. Tá? Se eu vou trabalhar fração, ou vou trabalhar a gramática, vou trabalhar uma literatura, sem mostrar as relações de por que aquilo foi produzido, qual que foi a intenção, o que isso representa socialmente, historicamente para a humanidade, a gente acaba trabalhando aquilo de forma mecânica, técnica, e aí a gente está trabalhando na perspectiva da escola tradicional, sem sentido para o aluno entender as relações desse conteúdo. Então, trabalhar a pedagogia histórico-crítica dentro da sala de aula nos leva a dominar não só a concepção de mundo, de ser humano, de educação, que está presente na pedagogia histórico-crítica, que é o materialismo histórico-dialético, que não é algo simples, tá? Mas também dominar o conteúdo que eu trabalho, o conteúdo da disciplina, do planejamento que eu tenho que trabalhar, tá? Então, e isso é revolucionário já, né? Se eu conseguir fazer isso, isso já é revolucionário. Porque vamos ser bem claros, bem sinceros, nós temos problemas na nossa formação. Eu, professora Julia Malanche, não domino com profundidade todos os conteúdos do currículo. Se eu for lá agora hoje trabalhar com os anos iniciais, que é o que me permite o curso de pedagogia, ou educação infantil ou anos iniciais, eu vou ter que estudar com muito mais profundidade os conteúdos para buscar uma metodologia adequada para ensinar conforme a faixa etária. Porque algumas pessoas falam assim, mas é mais fácil trabalhar com educação infantil porque são bebês ou são crianças pequenas, ou é mais fácil trabalhar com 1º ao 5º ano, porque também não é mais fácil, porque quanto menor a idade, a faixa etária do indivíduo, mais você tem que propiciar recursos metodológicos e didáticos para que ele compreenda o conteúdo. Porque você não pode ficar na brincadeira pela brincadeira, na coisa mais simples pela coisa mais simples. Você tem que levar para ele um conteúdo mais elaborado, mas de acordo com a faixa etária dele, então buscando recursos metodológicos para isso. Então, é um constante estudar
não só os conteúdos que eu vou ensinar, os recursos, né, metodológicos para ensinar isso conforme a faixa etária e a própria concepção de mundo, para eu não cair em contradição. Então, o pedagogo trabalhando com grupos de professores, ou o pedagogo trabalhando em sala de aula, ou o professor trabalhando em sala de aula, ele precisa estar constantemente estudando, devido à precarização que a gente teve na nossa formação e que a gente continua tendo, porque o ataque à formação do professor é intencional, o ataque às condições de trabalho do professor é intencional, e é uma luta nossa enquanto professor, tanto em melhorar a formação como em buscar superar essa visão, então, relativista, esvaziadora de currículo, enfim, né, despolitiza e desintelectualiza mesmo a nossa formação. Acho que é por aí. Espero ter respondido um pouco. Obrigada, Júlia. Nós temos vários comentários, né, reforçando a importância, né, de trabalhar na perspectiva da histórico-crítica, que isso requer intencionalidade do professor, né, o problema é como chegam os documentos oficiais chancelados por especialistas, né, nós vemos aí, você mencionou bem, o movimento da base, do Todos pela Base, agora institutos privados, né, com interesses igualmente privatistas, defendendo o retorno às aulas, sem nunca ter pisado numa escola, né, então, o conhecimento da realidade objetiva nos dá, muitas vezes, a visão daquilo que nós temos de limitação também, mas é importante isso, né, a gente entender quais são também os limites da nossa atuação, né, e essa importância do conhecimento historicamente acumulado. Nós temos mais 3 questões, né, vou fazer esse bloco e a gente já pode ir encaminhando para o encerramento, tá bom, Júlia? A Janice Pedroso perguntou o seguinte: como trabalhar ou acabar com o comodismo do indivíduo frente à luta pela classe trabalhadora? E são 2 questões, na verdade. E o Robertson Lupion perguntou como enfrentar o momento atual do ensino remoto e as imposições que nos são impostas, né, pelo sistema. Tá bom? Então, são essas 2. Outra é um comentário. Como sair do comodismo para enfrentar e continuar na luta, né, Júlia? Então, não tem uma receita, né, assim, básica para a gente levar a compreensão a todas as pessoas de que a gente precisa se organizar e lutar. O que eu sempre falo para os meus alunos, ou inclusive na própria formação, que eu trabalho muito formação continuada com professores, é que, assim, se eu estou fundamentando um trabalho na pedagogia histórico-crítica, de algum modo, algumas pessoas eu consigo alcançar, tá? Porém, eu não consigo alcançar 100%, não podemos ter essa ilusão, porque a própria ideologia dominante não domina 100% de nós, tanto que nós estamos aqui, fazendo a defesa e trabalhando a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, se a burguesia que está no poder não consegue 100% de alienação a partir da sua ideologia, nós também, enquanto trabalhadores aí da educação e que trabalhamos com a formação humana, também não conseguimos, e claro, e ainda conseguimos com muita dificuldade, manter uma discussão, um debate, um pensamento crítico. Então, assim como eu falo às vezes para eles, exatamente assim, ó, se eu tenho 30 alunos na sala de aula, se eu conseguir sair com 10, com um pensamento mais crítico, mais revolucionário, vamos dizer assim, já estou no lucro, porque são 10. Se eu conseguir sair com 5, que bom. Se eu conseguir sair com 1, tá ótimo também. Por quê? Porque eu estou conseguindo ainda fazer a formação de algumas pessoas, mesmo toda a sociedade, mesmo todo o sistema trabalhando contra, tá? Então, a gente não pode pensar somente em grande quantidade, mas tem que pensar que, apesar
de estarmos dentro de um modelo capitalista, dentro de uma ideologia burguesa, a gente ainda consegue movimentar, a gente ainda consegue fazer debate, a gente ainda consegue fazer publicações e conseguimos, sim, fazer a formação de algumas pessoas nessa perspectiva, tá? Então, para a gente não ficar desesperado, assim, né? Nossa, mas tem muito comodismo, tem... Mas é a dialética, né? É a dialética e eu me dou, assim, por bastante satisfeita quando eu consigo realmente enxergar que aquele aluno, ele compreendeu, ele não saiu um militante esvaziado. Eu não quero alguém que faça crítica pela crítica, eu não quero um revoltado contra o capitalismo, simplesmente. Eu quero uma pessoa que entenda de sociedade dividida em classes e entenda também que o papel dele é dominar cada vez mais o conhecimento para poder propiciar a formação de novas gerações no sentido da emancipação humana. Porque nós estamos ainda um pouco longe, né? Um pouco longe de uma organização coletiva maior e revolucionária. Mas eu também sempre falo para os meus alunos, a sociedade, ela não foi sempre capitalista, né? Ela foi, depois do comunismo primitivo, ela acabou sendo sempre dividida em classes. A sociedade escravista, a sociedade feudalista, e aí a sociedade capitalista. Então, a gente pode construir um outro modelo que não seja dividido em classes, né? Que não tenha como princípio e direcionador o capital. Mas a gente precisa de um tempo histórico maior, porque o capitalismo, na verdade, ele tem quanto? 300 e poucos anos? 400 e poucos anos? É um bebê ainda o capitalismo, diante do tempo de existência do planeta e da própria humanidade e da própria organização em termos de pensamento sistematizado mesmo, né? Se a gente for buscar aí nos registros, quanto tempo a gente tem de conhecimento sistematizado? 10 mil anos, no máximo, talvez 15 mil anos. Então, o capitalismo tem 300, 400 anos, é um modelo ainda, se for pensar em termos histórico, recente, embrião ainda. Então, nós temos muito pela frente, que não, né, nós vamos contribuir com discussões futuras de outras ações para que elas construam outro modelo social. Então, a gente não pode ter esse imediatismo. Infelizmente, a gente tem que ter a paciência histórica, tá? Mas pense nisso que eu falei. Desde que eu consiga 30 da sala, 20, 15, até eu conseguir 1. Né? Isso já é um avanço, já é mais um pensamento crítico, já é mais uma pessoa se somando à luta aí. Em relação à questão do enfrentamento do ensino remoto, tem uma coisa bem difícil, né, Robertson? Porque é algo que tem esgotado, né, fisicamente e psicologicamente as pessoas. Estou falando isso porque eu também estou trabalhando remotamente, né, não só com disciplina ou com orientação, mas as próprias palestras, né, as lives que nós fazemos agora, elas são só remotas. Eu brinquei esses dias com umas colegas. Antes, eu viajava, até conhecia alguma cidade, né, quando eu ia trabalhar uma palestra. Então, tinha, assim, até a própria questão de você conhecer as pessoas, conhecer o local, conhecer as pessoas que estão na palestra mesmo, né? No final, vêm conversar, e agora você acaba ficando dentro da sua casa, faz 2, 3 palestras por semana, que antes você faria uma por mês, talvez, se tivesse que viajar, e então tem esse esgotamento. Por um lado, a gente está conseguindo articular, mesmo, né, dentro da pandemia, a gente está conseguindo articular as pessoas, estamos, sim, continuando com o debate, mas isso tem um preço, né, o esgotamento físico, emocional. Então, eu acho que a gente tem que, assim, não tem uma receita também, né, Robertson, mas aproveitar esse momento que a gente está tendo de ensino remoto para organizar aquilo que é possível organizar com os nossos alunos, cumprindo aquilo que a escola tem como função, que é desenvolver o pensamento científico. Acho que o Robertson trabalha com educação física, né? E eu imagino, como, não sei, em cada cidade, Cambé, Londrina, não lembro onde que o Robertson trabalha, mas, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu ou em Cascavel, as professoras têm
gravado vídeos, tem montado algumas atividades para levar para os seus alunos. Então, aproveitar, infelizmente, isso está nos sobrecarregando. Tem muita gente que trabalhava antes ou só de manhã ou só de tarde, agora fica trabalhando manhã, tarde e noite para produzir isso, para mandar isso, para depois receber o retorno dos alunos. Infelizmente, é algo que a gente está tendo que enfrentar, mas ainda aproveitar esse momento para fazer aquilo que nós temos como defesa, que é continuar trabalhando os conteúdos científicos com nossos alunos. E, claro, nos posicionando criticamente contra aquilo que a gente percebe que não é adequado, que não é saudável nem para os alunos e nem para os professores, que tem muita coisa ainda acontecendo. A gente também não pode aceitar isso acriticamente e achar que está tudo legal. Não, a gente tem que usar os microfones, as redes sociais, as maneiras que a gente tem de comunicação para denunciar isso também, tá? Porque não está normal, não está legal e não está saudável. E os professores continuam trabalhando e trabalhando muito. Então, não dá para dizer que os professores não estão trabalhando e não querem voltar para a escola trabalhar, né? E a gente não vai esperar que todo mundo entenda isso da mesma forma, mas a gente vai continuar falando. Os professores estão trabalhando e trabalhando muito e estão aí mandando as suas atividades para os alunos, tá? Então, usar o espaço que a gente tem para denúncia, para debate e para resistência e para crítica, sim. Acho que esse é o caminho que a gente tem, portanto. Muito obrigada, Júlia. Acho que foi uma manhã, né, bem importante. Eu queria agradecer mais uma vez, diante de todo esse esforço que tem sido feito, né, diante do ensino remoto, de você se fazer presente, né, de compartilhar essas importantes análises, né, baseadas em estudos, em referências, os comentários aqui de parabenização, né, de dizer que em tempos de negacionismo esses encontros fortalecem a nossa luta, e escutar isso é o que faz a gente, né, Júlia, continuar a organizar 1, 2, 3, 4, 5 cursos por semana, né. Eu acredito que não é produtivismo, é urgência, né. A pandemia, ela acelerou muita coisa, ela mexeu com a gente enquanto professores, ela nos chama, né, para nos posicionarmos, que foi o que você iniciou na sua fala, diante de uma sociedade dividida em classes, né, não há neutralidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, né, e essa luta ela é coletiva, mas a partir do momento em que temos um professor, 2 professores, 1 aluno, 2 alunos, como você falou, a gente pode ir construindo, né, e queria dizer que os debates educacionais, então, eles são está na 3ª edição, né, o Debates Educacionais é um evento do LAPS, relembrar, né, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da Universidade Estadual do Norte do Paraná. A gente, o PEPED, Mestrado Profissional em Educação Básica, né, do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação, né, do Norte do Paraná, o EMP. Tudo isso para formalmente encerrarmos aqui a nossa conversa, irmos para as considerações finais, e muito obrigada mais uma vez por toda a sua disponibilidade, né, pela sua gentileza e pela sua força que nos impulsiona, né, a gente percebe que somos muitos, só estamos espalhados, como já disse uma tirinha, né, do Armandinho, se eu não me engano, né, que nós somos muitos, nós só estamos espalhados. Então, se tem uma coisa que a gente consegue agora, nesse momento, esse formato, que não é o mais adequado, mas que possibilita que a gente se encontre e renove as nossas forças, isso também é muito importante. Então, muito, muito obrigada, mais uma vez, Júlia. Quer fazer alguma consideração final? Sim, só quero agradecer mesmo, Vanessa, acho que esse é o nosso papel, né, enquanto professores, tanto na educação básica como no ensino superior, professores com esse compromisso social mesmo, né, com a formação humana, com a formação visando a emancipação do ser humano. Então, por mais que a gente, às vezes, assuma vários compromissos, mas a gente sabe que a gente vai encontrar nesses compromissos pessoas que são nossos pares. Tem uma
uma parte de um texto do professor Newton Duarte que eu coloquei no final da minha dedicatória, quando eu fiz a tese, que coloca, né? Mesmo lá no final, você achando que a luta não alcançou os resultados que você queria, mas você encontrou pares durante o caminho que fazem ter valido a pena, né? Eu acredito que lá, muito para frente ainda, claro que vai valer a pena. Eu acredito que a gente vai conseguir, enquanto ser humano, né, formar um outro modelo social, até porque o próprio planeta pede isso, né? O próprio planeta não vai suportar o capitalismo por tantos mais, né, séculos pela frente. A natureza, ela vai dando retorno, né? Porque ela tem um filtro e esse filtro vai se esgotando, que são todas as tragédias que acabam acontecendo, terremotos, tsunamis, vírus, aquecimento global e tudo mais, né? Então, o ser humano tem que repensar, para além do lucro, né, para além do acúmulo, a sobrevivência da própria espécie. E talvez quando chegar esse momento, a classe trabalhadora consiga avançar em algumas questões. Então, que bom que a gente está aqui, fazendo parte dessa história, fazendo parte dessa luta. Tenho certeza que nós estamos do lado certo da história, e isso nos mantém fortes, nos mantém unidos, e que a gente continue assim, tá? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento, agradeço todos que estão aqui assistindo, fazendo os comentários, e colocar que nós somos companheiros, né? Companheiros de luta. Então, que a gente possa seguir fortes e firmes, acreditando na nossa utopia, e como eu falei, estamos do lado certo da história, aconteça o que acontecer. Obrigada. Obrigada, Júlia. Quero registrar o agradecimento à nossa comissão organizadora, a todos que nos apoiaram, né, para a Reitoria de Extensão PROEC, que faz, né, sempre não mede esforços para que a gente possa realizar os eventos, certificar, né, toda a parte burocrática e de divulgação. Também agradecer a coordenação do PPED e agradecer a comissão organizadora, a Ana Maria, a Janaína, a Daniela, Tamara e Eduarda, que são alunas de graduação de pedagogia do mestrado e que ficaram aqui nos bastidores, né, na comissão organizadora, no chat, com as questões. Então, gostaria de registrar o agradecimento, porque, né, para estar aqui mediando são muitas pessoas, né, para que isso possa acontecer. Bom, é isso, a todos que nos acompanharam, acompanhem o canal, curtam aqui o canal do Laboratório, do Lápis, o EMP, também no Facebook, para acompanhar as novidades, se inscrevam, né, ativem o sininho para receber as notificações, em breve nós teremos novidades, tá bom? Mais uma vez, obrigado, bom dia para todo mundo, bom final de semana, fiquem bem, se mantenham firmes e fortes na luta e em segurança, que nesse momento é o mais importante, tá bom? Tchau, tchau, gente.